Eu cozinhei pro Shawn Mendes agora. Pedi um almoço especial, frango com legumes. Olha isso. E aí demorei mais porque teve que comprar o frango. Buscou um frango orgânico, marinada muito rápido com ervas nossos locais. E aí foi um atrasozinho de 2 horas. E os sabores daqui são totalmente ligados com saberes, né? É. Essa conexão muito forte que tem com o povo da floresta. A gente sempre quis tentar buscar o olhar novo. Esse buscar o olhar novo, a gente não tem referência nenhuma. Então é testes, é ajustando e principalmente fazendo com que o meu cliente, que é o paraense, valorize. Eu participei de um painel hoje na Green Zone com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e ele fez uma pergunta, eu vou devolver para você. Você acha que Belém é uma capital mundial da gastronomia? Bem-vindos a mais um bate-papo para a gente falar de floresta, de inovação verde, sustentabilidade e gastronomia. Agora, Paulinho, você tá aqui sozinho porque você se atrasou? Me conta por que você atrasou. É boa a história, vai? É boa. Eu cozinhei pro Shawn Mendes agora. Pedi um almoço especial, frango com legumes. Olha isso. E aí demorei mais porque teve que comprar o frango. Buscou um frango orgânico, marinada muito rápido com ervas nossos locais. E aí foi um atrasozinho de 2 horas. Para quem não conhece, o Paulo Nijara, ele é chefe, mas é um dos grandes nomes, para mim, mais do que isso, da inovação da gastronomia paraense. Ele tem o Santa Chicória, que é um restaurante incrível, tem o Comé, tem a Melicel, que é uma sorveteria maravilhosa, mas você me ensinou a primeira vez o que era possível fazer com ingredientes amazônicos, uma comida moderna, dinâmica e saborosa, obviamente. De onde veio essa ideia de trazer essa inovação? Veio da diversidade que a gente tem e eu acho que da pouca imaginação e do bairrismo que o paraense também tem com os ingredientes locais. Então, quando eu voltei de São Paulo, a gente não tem um mercado tão grande disponível pra gente, mercado de mercado mesmo, então, mas a gente tem uma floresta infinita. Então, eu busquei na floresta todos os ingredientes que eu tinha disponível para fazer o cardápio que a gente aplica hoje e sempre trabalhou na história do Santa. Que é incrível. Você tem ideia de quantas refeições você vai servir aqui na COP? Eu perdi a conta já. É, né? Foram algumas. E todas carregando muito da nossa essência, a gente acreditando muito em qualidade, em produto, no fornecedor, né? A gente tem, acho que, pessoas incríveis, parceiras nossas que não são fornecedores, são parceiras que estão do nosso lado, que acreditam e entendem o que a gente faz. Você falou tem um bairrismo, tem as receitas tradicionais e você trouxe inovação para isso. Mas também existe, a partir do momento que você dá um novo sentido, uma releitura de uma receita, você traz de alguma forma tem identidade, mas também acaba sendo uma inovação. Assim, a gente sempre buscou no Santa trazer para o novo. Sempre buscar técnica nova para tentar aplicar. Eu costumo dizer que a gente tem uma diversidade muito grande, mas a gente tem pouca técnica envolvida de inovação, porque a gente está num lugar muito isolado do resto do Brasil e do mundo, né? Agora o mundo está conhecendo Belém por causa da COP, mas a gente sempre foi muito valorizado de nível nacional pela nossa gastronomia. Mas a gente sempre preservou o açaí, não pode colocar outra coisa, o pato tem que comer desse jeito, tacacá é na cuia com camarão, goma e só, no máximo pimenta, olha lá. Então, a gente sempre quis tentar buscar o olhar novo. Esse buscar o olhar novo, a gente não tem referência nenhuma. Então, é testes, ajustando e principalmente fazendo que o meu cliente, que é o paraense, valorize. A gente não quer fazer uma comida só para fazer por inovação. A gente quer entregar uma boa comida. Que é interessante isso, porque o paraense sai muito para comer. Gosta muito de comer. Tudo aqui acontece em torno da mesa, mesas fartas. E quando você fala de inovação, você teve que voltar e buscar uma proximidade mais com produtores, refazer alguns processos na cadeia para ter mais qualidade. Teve alguma... Se eu não tivesse contato com eles, logo que eu voltei de São Paulo, né, que eu trabalhei lá e vim para cá,
Eu sofri muito, porque eu entendi. Apesar de ter trabalhado antes aqui, mas eu via o quanto eu era inexperiente para atender o povo, para entender o produtor, para entender o agricultor que fornece para a gente. E essa conexão que a gente fazia de como eles fazem, como eu quero entregar, isso demorou um pouco para ser construído. Eu, até hoje, toda vez que eu vou para o interior, eu aprendo coisa nova. Eu descubro ingrediente assim, que eu nunca vi. Ou uma fruta, ou um tempero, ou como eles fazem. E isso agrega muito para a gente conectar e entregar isso de uma forma diferente. A Amazônia é uma escola viva, né? Ela é. E uma das coisas que me marcaram muito, eu tinha uma cliente, né, que ela era do interior, passando Santarém, já no limite com o estado do Amazonas. E eu tenho uma paixão muito grande por bacaba. Bacaba, para mim, é uma fruta que remete muito à infância. O meu avô, ele era engenheiro elétrico, então na época ele não tinha muita coisa, então ele fazia os batedor, ele tinha um batedor manual de bacaba e de açaí, então pra gente era muito comum. E aí ela falou, eu comentando com ela, uma conversa simples do restaurante, falei, sou louco por bacaba. Ela falou, já comeste farofa com bacaba? Aí eu, assim, aquilo na minha cabeça deu um bug, assim, mas como? Porque a gente come aqui nem açaí, né? Farinha, açúcar e só. Ela falou, não, faz o seguinte, tu hidratas a bacaba com leite a farinha com leite de coco, normalmente, hidrata com bacaba, vê o que tu acha. E eu fui fazendo teste e parecia que eu estava comendo uma farofa com charque, com alguma coisa, uma carne meio salgada, e não tem nada. É uma fruta simplesmente muito gordurosa, então é incrível, assim. A gente tem um mundo para as pessoas do mundo inteiro encontrarem que os sabores aqui tem muito ainda para a gente descobrir. E os sabores daqui são totalmente ligados com saberes, né? Essa conexão muito forte que tem com o povo da floresta e essa conexão. Você falou que é muito importante, se não fosse essa relação com comunidades, você não teria os ingredientes, os produtos. E vem aprendendo a cada ida, a cada visita. E a gente que é de fora, a gente percebe muito isso. Só que você está fazendo milhares de refeições durante a Copa, inclusive no jantar que foi impecável da rainha da Dinamarca. Como você tem visto a aceitação, as pessoas degustando pela primeira vez a culinária da Amazônia, a culinária paraense? Para elas é o novo, que tem muita personalidade, que precisa ser muito apresentado para o planeta. Assim, elas encontram ali uma relação afetuosa pela comida sem nunca ter tido. Assim, é muito engraçado que a surpresa deles sobre todos os nossos ingredientes é muito grande. As pessoas vêm com uma expectativa muito baixa sobre o que a gente tem a oferecer. E elas se surpreendem muito, muito. Todas as nossas refeições ou viagens que a gente faz internacional, né? Todo mundo relaciona o Brasil à feijoada, né? Relaciona a Amazônia apenas um grande espaço verde. Elas não entendem que a gente tem uma riqueza gastronômica muito a entregar. Então, quando eles comem, quando eles provam algo, eles tentam buscar alguma coisa semelhante. É muito comum as pessoas, por exemplo, meio que achar que bacuri parece com graviola, mas fala a textura não é. Não é. O sabor não é. O aroma é completamente diferente. Então, a surpresa e como eles... O dulçor é diferente. É muito. É muito e diferente. eles tentam... Isso aqui, eu acho que se eu levasse para a Dinamarca e eu conseguisse fazer isso aqui, seria muito bom. E para a gente, isso é o que a gente consegue mudar a conexão da floresta com o mundo. Né? Como a gente vai fazer com que a gente trabalhe a biosocioeconomia de uma forma muito mais objetiva e clara. E quando você fala de socioeconomia, a gente está falando diretamente de preservação, né? E de mudança econômica para a população, né? A gente tem que manter a floresta em pé, a gente tem que evitar o máximo possível de intervenção nela, mas a gente quer que também as pessoas evoluam, principalmente quando a gente fala de comunidades ribeirinhas, de pequenos produtores, de pequenos coletores que fazem, porque bacuri não tem plantação de bacuri, isso é muito engraçado. E eu amo bacuri, é uma das minhas frutas favoritas. Também. E é no começo do ano, né?
Começa agora, já tá vai, começando a vai até aparecer. eu comer. Ai, que delícia, gente, eu amo agora, demais. Agora é o período Quem nunca dela. experimentou, deveria experimentar. Eu participei de um painel hoje na Green Zone com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e ele fez uma pergunta, eu vou devolver para você. Você acha que Belém é uma capital mundial da gastronomia? Tem esse potencial? Tem, mas a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, acima de tudo, trazer educação. Não é trazer profissionalismo, não é trazer talheres de prata, louças chiques, isso a gente já tem. A Floresta já dá pra gente isso. Como você viu no evento da rainha, a gente serviu a pupunha, o palmito pupunha no próprio casco da árvore. Então são coisas orgânicas que a gente já tem. Só que acho que a educação é uma coisa que a gente tem que investir e eu acho que traz um retorno. Normalmente eu sempre digo, qualquer coisa política, qualquer conversa política que eu tenho, qualquer pessoa que tem interesse de entender realmente o quanto a gente tem valor na gastronomia e quanto a gente pode ter uma mudança socioeconômica muito rápida por ela. Né? A gente não... Educação é a chave. E em volume, né? Porque não adianta a gente investir eu vou chutar aqui, tá? Num time de futebol, a gente vai ter vários jogadores e um lá vai se destacar como um grande jogador e depois vai embora. Aqui não, a gente consegue fazer tudo aqui e manter isso. Então eu acho que se a gente investir em educação, em treinamento, fazer com que as pessoas também tenham um olhar um pouco mais aberto para a gastronomia, que não é só o tacacá que vai fazer a gente vender o açaí como ele é, mas em um produto em nível mundial. Eu acho que a gente consegue chegar muito longe. Eu também acho. Você acha que esse vai ser um dos grandes legados para a gastronomia, para a Amazônia, da COP? Eu acho que o maior. Eu acho que o maior. Claro que a parte ambiental ela é o principal foco, né, da COP, mas eu acredito que a nossa gastronomia ela move, eu acredito que dos maiores segmentos econômicos do nosso estado, né, e da Amazônia em si. Então, assim, eu tenho muito interesse de fazer, inclusive, um trabalho para ajudar isso aí, para a gente mudar o entorno que a gente tem, não em Belém, mas ao redor. A gente tem muita cidade incrível, muitos vilarejos que têm muita riqueza. Tem ostra, gente, amazônica, né? São Caetano de Odivelas, tem muita coisa aqui para ver. A gente tem um projeto muito legal que a gente conseguiu ser liberado nesse ano pela Embrapa, que é a criação do Mussuã. Não sei se você já conhece o Mussuã. Não, eu ia perguntar agora, o que é o Mussuã? O Mussuã, ele, anos atrás, acho que 20 anos atrás, ele era um ingrediente, né, uma proteína animal, que é uma tartaruga, pequena, bem pequena, que normalmente era só consumida em grandes festas, em casamentos. Eu ia te perguntar agora, que era a tartaruga do casamento, eu já escutei essa história. Tartaruga do casamento, Tartaruga do exatamente. casamento. E é uma carne deliciosa, única, e fazia parte da nossa cultura, né? Devido a gente não poder consumir, porque é um animal silvestre, foi proibido completamente o consumo dela. Inclusive, alguns donos de restaurantes foram presos, porque continuaram comercializando e cadeia para eles na hora. Assim. E tem que ser, porque precisa de manejo sustentável. Precisa. Né? Se então um animal silvestre é muito complicado, porque eu tenho visto muito, viajando muito Pará, a gente viajou bastante para nossa temporada, você vai para o Marajó, por exemplo, uma cultura completamente diferente, né? Ela é única. A cultura que existe em torno do búfalo, os policiais montados no búfalo, o leite, o queijo, as fazendas que você visita, a gente vai vendo esse ecossistema e o quanto o Pará é plural. Assim como o Santarém tem uma cultura diferente, assim como o Salgado paraense é muito diferente. A gente tem muita riqueza em várias localidades diferentes. Só que o Mussuã, ele fazia muito parte da nossa cultura alimentar. É o prato que era o evento. Assim como o Peru é o Natal, o Mussuã era uma iguaria muito valorizada. E fazia parte da nossa cultura. Só que eu também concordo contigo, a gente não pode sair matando um monte de bichinho, porque vai... E aí como que faz o manejo? A Embrapa fez um estudo muito bom, assim, muito positivo, de entender toda a parte de desenvolvimento dele. E até tivemos várias reuniões com a Embrapa, questionando, perguntando, porque minha preocupação era, está em extinção? Se tiver extinção, a gente nem mexe.
né? Não, esse animal não está em extinção. Ao contrário, ele é um material de muito fácil manejo. Ele é um animal extremamente promíscuo, então ele consegue procriar com facilidade, só que a gente precisa de liberação. E aí uma parte da Embrapa não entendia por que a gente queria consumir um quelônio como ele é, né? E o motivo principal é o nosso consumo com base cultural. Que muitas coisas, inclusive quando saiu o primeiro edital, que depois a ONU mudou, né, que não aprovou tucupi, Maniçoba, a gente tudo açaí, maniçoba, que é a uma gente quase falta de chora. conhecimento, né, da cultura, da tradição do local. E, obviamente, em 2 dias foi revogado. Vamos fazer um ping-pong de dicas de Belém? Vamos. Adoro. Um restaurante em Belém. Hakata. Maravilhoso. Um ingrediente amazônico que representa inovação para você. Eu ia falar preciosa. Onde você come o seu peixe, que é o seu lugar favorito? Biras. Eu ia falar para não falar o nome original do bar. Não, Você não já vou me fazer levou isso, lá. já levei. Eu já pulou a pergunta de um bar favorito. Gente, vocês têm que ir lá, mas eu não vou contar nunca o nome desse lugar que todo mundo chama aqui tradicionalmente. Uma experiência gastronômica paraense. Primeira vez que eu acho que é uma experiência bem diferente, bem inovadora, que é consumir o turu direto da árvore. Eu acho que é... Eu comi de ceviche, eu peguei ele e falei, o ceviche eu como. Esse você pode falar o seu, um mercado imperdível em Belém. E conta do projeto que é muito legal. Eu gosto muito da Feira do Produtor, Tá? que fica na Feira da 25, só às sextas-feiras. Então chega muita coisa muito boa de produtores ao redor de Belém, né? Então, vários interiores sempre trazem umas coisas bem legais, diferentes. Que normalmente as feiras comuns não trazem, assim. Você não falou do seu, eu vou falar. Então fala do Mercado São Brás, do trabalho que você fez. Falo. Que é incrível, né? O edifício ficou maravilhoso, restaurado, o lugar ficou excepcional. Foi. Presente para a cidade, né? Eu acho que é o mercado mais bonito do mundo. Eu já fui para alguns, né? Claro que não fui para todos, mas eu acho que o Brasil com certeza é o mais bonito, né? E do mundo está em top 3 até, eu acho que eu vou falar. O Mercado de São Brás é uma joia que a gente tem, que eu acho que a gente merecia há muito tempo, ficou um prédio realmente fechado durante muito tempo e graças a Deus esse ano o prefeito conseguiu inaugurar, né? Operando, que é a parte mais difícil, né? A operação é muito importante para o negócio. Tem pessoas muito importantes lá que fazem parte, né, do nosso teor. Tem o sanduíche do Rosário, que é um clássico sanduíche de lanche de rua, que também eu sou muito fã. Para mim, eu acho que é o melhor leitão de Belém. Sanduíche de leitão, né? Eu acho que ele entra num ponto diferente, ele foge do local habitual das zonas, né, das áreas de restaurante, gastronômicas, que ele foi construído na época de 1910, entre 1910 e 1911, exatamente para receber todos os produtores que vinham da BR para Belém, porque antes Belém só era abastecida pelo Ver-o-Pesa, né? Então era uma conexão entre terra para fugir um pouco só dos rios. Então ele ele faz parte do centro muito importante para a gente de abastecimento, e eu acho que ele traz um elo novo que é conectar tanto feirante quanto quem produz e revende comida. A gente tem uns projetos já para depois de COP, depois que as coisas acalmarem, trazer outras pessoas para fazer simpósios, para a gente fazer eventos como a gente fez do jantar da rainha da Dinamarca, para ser valorizado, porque eu acho que ele tem que ser consumido por todos. Muito bom, gente. É lindo o lugar, é lindo. É único. É único. Eu ia perguntar uma comida de rua que te emociona, já temos o sanduíche de leitão. E quem vem a Belém não pode deixar de... Comer maniçoba. Ai, que delícia, maravilhoso. Paulinho, obrigada. Obrigado. Gente, a gente encerra, tá vendo? Uma série de bate-papos. Eu achei muito bacana, eu aprendi mais. A gente falou muito de bioeconomia, de gastronomia e fazer jus a essa riqueza que a gente tem aqui da floresta, né? E também um convite para conhecer Belém, o Pará, a nossa Amazônia, o Brasil, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.